Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje nós vamos continuar a leitura deste livro, Vivendo entre Dois Tempos. Nós estamos no capítulo 3, Cristo, aquele que era, que é e que há de vir. Maturidade espiritual, conhecendo Jesus mais intimamente. Paulo ora incessantemente pelos colossenses. Isso está no capítulo 1, dos versículos 9 a 10. Qual é a preocupação dele? Que eles transbordem no pleno conhecimento da vontade de Jesus em cada vida, com toda sabedoria e entendimento espiritual. No versículo 10, ele descreve uma maturidade espiritual em cada pessoa. Viva de modo digno do Senhor para o agrado dele. Este é o ponto de partida e a chave da vida cristã. Somos constrangidos por um amor profundo que Jesus teve ao morrer na cruz por nós. Agora este amor nos constrange a morrer para nós mesmos e viver para Jesus. Isso está em 2 Coríntios 5, de 14 a 15. Frutificando em toda boa obra. Somos salvos não para sentar, mas para servir. Não para só cantar, mas para ministrar adoração. Não só ir para o céu, mas edificar o reino de Deus aqui na terra. Crescendo no pleno conhecimento de Deus. Este crescimento é muito mais do que conhecimento de fatos sobre Deus. É um conhecimento relacional. Leonardo Swett escreve: a plenitude de Cristo nunca pode ser acessada só através do lóbulo frontal. Esta é a razão pela qual Jesus não deixou com seus discípulos algumas anotações de uma teologia sistemática. Ele deixou com eles fôlego e um corpo. Ele não os deixou com um sistema de crença coerente e clara através da qual pudessem amar a Deus e aos outros. Ele os deu feridas para tocar e mãos para curar. Ele não os deixou com uma crença intelectual ou uma cosmovisão cristã. Ele os deixou com uma fé relacional e uma presença habitando neles. Amém. Fortalecidos com todo o poder. Para o conhecimento ser relacional, precisa ser acompanhado de presença real e poderosa. Para o verdadeiro discípulo, a presença poderosa do Senhor no dia a dia e no ministério é a sua força. Tendo perseverança e longanimidade com alegria. Jesus disse: no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Essa passagem está em João, capítulo 16, versículo 33. Sempre dando graças ao Pai. O segredo de uma vida de paz é uma vida de gratidão, mesmo em meio a conflitos. Sabemos que Deus está no controle de tudo e tudo vai dar certo quando confiamos no Senhor. Será que esse desejo demonstrado por Paulo em sua oração não é uma descrição de um cristão maduro? De uma pessoa que aprendeu a viver no reino de Deus hoje? Então, Jesus é o ponto de partida, o centro de tudo, o eterno Rei, que vive em nós, mas exige um lugar que ele não vai invadir, no centro, no trono dos nossos corações. Nós precisamos convidá-lo a habitar dentro de nós. Você já convidou Cristo para habitar o seu coração? Cada um individualmente, e ele só vai continuar habitando quando achar um ambiente agradável para ele. Ele é o Rei dos Reis, mas não invade o coração de ninguém. Agora, nos versos 13 a 23, Paulo mostra claramente o que Jesus fez para propiciar esta intimidade com ele. Nos libertou do império das trevas, versículo 13. Satanás só domina nossas vidas se permitirmos, pois Jesus, na cruz, resolveu o problema do império dele e nos libertou deste império. O império de Satanás é o lugar onde ele tem domínio, autoridade.
Por isso, podemos declarar pela fé que Satanás não tem autoridade sobre nossas vidas. Fomos libertos dessa autoridade de Satanás sobre nós. Transportou-nos para o reino do Filho do seu amor. Versículo 13. Quando crermos em Jesus e fomos batizados em Jesus, começamos uma nova vida. A nossa identidade mudou. Agora somos filhos e filhas do Rei dos Reis. Antes de Jesus, Satanás dominava nossas vidas, mas agora somos libertos pelo sangue de Jesus e pertencemos ao reino de Deus. Amém. Que alegria poder pertencer ao reino de Deus. Temos a redenção, a remissão dos nossos pecados. Versículo 14. Jesus pagou o preço, um preço caro, com seu próprio sangue para apaziguar a ira de Deus, causada por nossos atos de desobediência. O pecado nos escraviza, ficamos como prisioneiros do pecado. Mas Jesus pagou por nosso resgate hoje. O pecado não tem mais poder sobre nossas vidas. Recebemos a remissão, o perdão dos nossos pecados. Agora não existe mais barreira entre nós e Deus. Este Jesus é a encarnação do Deus vivo na terra. Versículo 15. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Ele é Deus e agora vive em nós. Nas palavras do pastor Irã, o divino se consubstanciou, encarnou no humano para que o humano se consubstancie no divino. Essas palavras do pastor Irã está no Excede Pais e Filhos, um caminho sobremodo excelente, página 126. Ou seja, Jesus, o Deus invisível, se tornou um homem para que nós pudéssemos nos tornar divinos. Jesus aprendeu a viver na carne, dirigido pela presença do divino nele. O divino está em nós hoje. Cabe a nós aprendermos a deixar esse divino dirigir nossas vidas. O divino está em você. Esta presença eterna está em cada um de nós. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Versículo 16. Até todos os poderes físicos e espirituais foram criados por ele. Por isso, todo poder, sejam tronos, principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso, estão sujeitos a ele e ao nome dele. Essa passagem está em Efésios, capítulo 6, versículo 12. Pois tudo isso foi resolvido na cruz e na ressurreição, quando ele e Deus declararam fortemente que ele é o Rei dos Reis e domina sobre tudo nesse universo. O plano de Deus é completo e perfeito. Até os anjos rebeldes foram criados por ele. Deus permitiu essa rebelião nos céus para cumprir o plano dele de resgatar toda a criação através do sangue de Jesus. A velha aliança demonstrava o plano de Deus em Jesus desde o livro de Gênesis, mas o plano é realizado na nova aliança, cumprida em Jesus. Então, nós também fomos criadas por ele e para ele. A razão da nossa existência faz parte do plano de Deus. Somente quando vivemos para ele é que nossa vida tem sentido. E antes de tudo isso, ele já existia. Versículo 17. Pois ele é o eterno Deus, ele é o Alfa e o Ômega, o começo e o fim. É ele que dá a razão da existência de tudo. Há um livro sobre a vida de Dietrich Bonhoeffer, me perdoe se eu estou falando errado, e eu acredito que sim, o teólogo alemão que viveu nos templos de Hitler, a Gestapo alemã. Sempre estava atrás dele para pegá-lo numa acusação de traição política e por muito tempo ele conseguiu escapar. A última cena do filme mostra que o policial que persegue Bonhoeffer finalmente consegue pegá-lo. Eles estão diante da forca aonde ele vai ser enforcado. Com um olhar de satisfação, o policial olha para Bonhoeffer e diz: Então, Dietrich, chegamos ao fim. Mas Bonhoeffer, com uma voz firme e cheia de fé e esperança, declara bem forte: não, e caminha para a forca.
Ele é a cabeça da igreja, versículo 18. Ele é o princípio, o começo de tudo, a primeira pessoa que venceu a morte para viver eternamente. Ele é o supremo de toda supremacia. Ele é mais do que a primazia, ou seja, o primeiro de tudo. Ele é a supremacia acima de tudo, porque tudo que Deus é está em Jesus. Ele é todo-poderoso, tem toda a sabedoria e está sempre presente em tudo. Mas tem mais. Tudo foi reconciliado na cruz, versículo 20 a 22. Tudo foi reconciliado na cruz, seja nos céus, onde a supremacia de Jesus foi definitivamente declarada e confirmada, ou aqui na terra, resgatando homens e mulheres das trevas para sua maravilhosa luz. Não somos mais pessoas perdidas nos nossos delitos e pecados, mas através da cruz de Cristo, através do sangue derramado, somos perdoados e reconciliados com Deus, abrindo as portas do céu de tal forma que podemos chamar Deus de Papai. Porque agora não somos mais pecadores malvados, mas santos. Não somos mais culpados de quebrar as leis de Deus, mas em Jesus podemos ficar diante do trono de Deus sem nenhuma acusação que se possa fazer contra nós. Este é o cerne do Evangelho de Paulo. Jesus é tudo e faz tudo por nós. Ele existia no já, habita em nós hoje e voltará para nos mostrar o caminho para o céu. Ele é o centro de tudo no universo e agora merece ser o centro de nossa vida. Esta esperança é que em Jesus temos tudo que precisamos para viver neste mundo e tudo o que precisamos em termos de preparação para o mundo vindouro, o ainda não. Se é que permaneceis na fé, versículo 23. Decidimos seguir Jesus como Salvador e Senhor das nossas vidas. E agora precisamos permanecer nessa fé, tendo isso alicerçados e firmes, não tendo sido desviados da esperança do Evangelho, que ouviu e foi pregado a toda criatura debaixo do céu. Aceitamos o convite de Jesus pela fé e esperança, e é exatamente assim que continuamos a viver como povo de Deus. Não pelas regras do já, a antiga aliança, mas pela presença do Espírito Santo que habita em cada um de nós, esperando com fé o ainda não, que virá na pessoa de Jesus Cristo. E em Jesus somos completamente preparados para viver em paz e alegria, ou, nas palavras de Paulo em 3:11, Cristo é tudo e em todos, aleluias. Assim vamos terminando o capítulo 3 deste livro, Vivendo Entre Dois Tempos, e a mensagem que fica para a gente, a nossa reflexão desse capítulo é: você já convidou Jesus para habitar o seu ser, o seu coração? Um excelente final de semana, um final de semana abençoado a todos vocês. Até a próxima!